Saudações, meu povo! E aí, tudo bem? Beleza? Bom, estamos aqui pro nosso segundo encontro. Cara, nosso segundo encontro pra gente poder estar continuando da onde nós paramos na nossa última aula. A gente viu que na nossa última aula, pessoal, no nosso último encontro, a gente continuou a falar sobre sustentabilidade, né? A gente continuou a trabalhar sobre essa ferramenta de vivência que ela é muito importante para as nossas vidas, né? Então, o que acontece? Hoje a gente vai abranger um pouco mais essa parte de sustentabilidade em cima exatamente de três pontos principais. Eu tô me referindo ao ponto 1, que é a produção. O ponto 2, que eu estou falando sobre o consumo, e o ponto 3, que eu estou me referindo a respeito do meio ambiente. Os três assuntos, eles se fundem, ou seja, a produção ela é direcionada para o consumo e o consumo é direcionado para o meio ambiente. No final de tudo, tudo é designado para o meio ambiente, porque o meio ambiente ele é uma ferramenta quase que principal dentro da parte de sustentabilidade, beleza? Então o que acontece? Acontece o seguinte, como eu já falei, esses três pontos eles se fundem, beleza? Então o que acontece? Dessas três, a gente destaca duas. Isadora, por favor. A gente primeiro vai destacar as produções e logo após a gente vai descontar no consumo. Beleza? Quando a gente fala produção, pessoal, a gente está falando produção de diferentes situações. Ah, Bruno, cita algumas delas. Cito sim, nesse momento, ó. Agropecuária, beleza? Isso é uma. Bruno, tá muito estranho você escrevendo. Agora vamos lá. Pronto, agora ficou melhor. Agropecuária, beleza? Agropecuária, para quem não sabe, é quando você trabalha situações de agronomia. Quando a gente fala de agronomia, pessoal, a gente está falando de terra, a gente está falando de grãos, a gente está falando de diversas situações. E quando a gente fala pecuária, a gente está falando de situação animal, principalmente das partes de frangos, né? E derivados do frango também, obviamente, né? Também podemos falar até de outros tipos de animais, boi, vaca e assim por diante. Então, agropecuária é uma primeira produção. A segunda, produção industrial. Ou seja, a gente está falando de indústrias, a gente está falando das empresas em que elas produzem situações para poder ser consumidas dentro da sociedade, digamos assim, ok? E também temos as energias. Como eu já falei, uma das principais energias que tem que o pessoal agora, né, esse ano, está começando a correr atrás, seria a energia solar. É um exemplo bem clássico de você estar trabalhando nessa situação aí. Agora sim, a gente vai para o consumo. Quando a gente fala consumo, pessoal, a gente está falando de consumo de vegetais e de produtos de origem animal. Então, ó, vegetais e produtos de origem animal. Pronto. Então, quando você trabalha essa situação, pessoal, a gente trabalha com isso. Bom, industrial, alimentos e bebidas.
beleza? Quando a gente fala de indústria, a gente está falando do ramo de alimentação industrial e da alimentação as bebidas industriais, digamos assim, né? Existem os alimentos, os produtos industrializados e existem as bebidas industrializadas também, refrigerante, cerveja e assim por diante. Tudo bem? Bom, a gente precisa entender também, pessoal, que quando a gente consome energia, é aquela energia que a gente compra, que a gente se organiza para a gente poder ter ela. Então, no caso, a energia solar continua sendo uma importante situação em que a gente trabalhe com energia sustentável. Tudo bem? A energia solar, aquela em que as placas solares elas absorvem a luz do sol para poder transformar em energia, elas com certeza trabalham com essa situação aí. Tudo bem? Bom, sustentabilidade, como eu já falei, existe essa preocupação dos países em conseguirem desenvolver isso tudo, beleza? Mas a gente precisa se preocupar um pouco mais, a gente a nível Brasil. Por quê, Bruno? Porque, para você ter uma ideia, eu já falei sobre isso na aula passada, mas vou falar novamente. O Brasil, ele está em 4º lugar no mundo, sendo um dos países que mais produzem lixo no mundo. Quando eu digo lixo no mundo, eu estou me referindo a todo tipo de lixo que você possa imaginar. Lixo orgânico, lixo em 3D, lixo eletrônico, certo? Lixo em várias situações que você consegue mensurar dentro do seu país. Então, pessoal, a gente precisa estar trabalhando numa situação em que a gente perca esse título, né? Porque 4º lugar em países que mais se produzem, né, lixo é complicado. Entende? Nem o 3º lugar ele pegou, né? Nem o 3º lugar. Então, é bastante complicado quando você pensa nessa situação. E é claro, quando você tem algumas informações para você poder estar aliviando a sua barra, você pode utilizar, como por exemplo, reciclagem. Quando a gente fala reciclagem, pessoal, a gente está falando numa situação em que você pode estar separando o lixo da sua casa para você poder jogá-lo no lixo. Quando você já começa a fazer isso em casa, você já começa a ter uma situação bem melhor para você poder estar desenvolvendo. A partir do momento em que na escola você sabe aonde você vai jogar o lixo correto, porque eu não sei lá na sua unidade se tem aquelas lixeiras coloridas. Aqui em Bento Ribeiro eu acho que tem, né, aquelas lixeiras coloridas. Então, a partir do momento onde você vai jogar aquele lixo, onde você sabe que vai jogar aquele lixo, você já está julgando o meio ambiente, né? Pô, Bruno, uma paradinha de nada não vai mudar muita coisa. Vai sim. Para você ter uma ideia, são situações em que a gente consegue desenvolver, consegue taxar. Pô, o professor falou isso com a gente antes. Então te respalda, tá ligado? Para você poder estar trabalhando depois com a sã consciência. Ok? Então, pessoal, a gente tem essas situações aí, beleza? Infelizmente, a reciclagem, ela ainda no país, ela é muito pouco aproveitada, ela é muito pouco desenvolvida, somente, talvez, alguns 4 litros, 3 litros de lixo, eles consigam ser reciclados aqui no Brasil, né? Infelizmente, não só no Brasil, mas também como no mundo onde foram determinados esses dados aqui que estão no livro, ok? Bom, alguma pergunta, pessoal? Se tiver, a gente pode estar trabalhando nisso depois, tá? A gente mescla algumas outras informações para a gente poder estar trabalhando, ok? Bruno, o que eu posso estar fazendo para que eu possa melhorar o meu lado sustentável? Continue sendo sustentável. Isso é fato, ok? Para que a gente consiga determinar todas as situações. Para vocês terem uma ideia, esse dado que eu falei, que o Brasil ele está em 4º lugar dos países que mais produzem lixo, né? Vamos verificar quanto de lixo a gente produz aqui no Brasil? Vamos lá. A gente produz primeiro 2.400 milhões de produtos de fé.
Quando eu digo produto de fé, produtos ligados, né? Produtos ligados à igreja, à situação, outras mais. Mas, na verdade, quando a gente trabalha em sustentabilidade, a gente trabalha em situações bastante desenvolvidas em cima dos lixos. Uma coisa bem prática é você separar a garrafa PET, por exemplo. Né? A partir do momento em que você separa a garrafa PET, você separa os plásticos para você poder jogar no lixo, cara, isso é sensacional, isso é fundamental. Tem muitos objetos aí que são feitos com garrafa PET, né? Tô cansado de ver poltronas, bancos que são feitos com garrafa PET, saca? Então, a partir do momento que você faz essa reciclagem com as garrafas PET, você vai estar ajudando e muito nessas situações, beleza? Então, pessoal, por hoje é só, eu vou estar fechando por aqui e qualquer coisa, vocês podem correr atrás aí de algumas informações e qualquer coisa, o Brunão tá aqui pra gente poder te ajudar, beleza? Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite.